Olá, olá! Tudo bem com você? Eu sou Helena Bússolo, expert aqui da Pense Orto, e hoje a gente vai bater um papo sobre como a gente elimina as giroversões, que são aquele caos quando elas ficam depois de uma fase inicial. Mas isso tudo depende muito do tipo de aparelho que você está utilizando. Então, bora ver um pouquinho como que a gente consegue resolver esse tipo de giroversão sem dor de cabeça lá na frente. Então, bora lá. A gente já sabe que as 6 chaves de oclusão normal, idealizadas por Andrews, elas são fundamentais para que a gente tenha, dentro de uma estabilidade pós-tratamento, a gente consiga toques oclusais, estabilidade nesse sorriso, para que a gente consiga uma função e uma estética duradoura no pós-tratamento dos nossos casos ortodônticos. E dentro dessas 6 chaves, a quarta chave de oclusão que Andrews nos preconizou seguir para ter uma oclusão funcional, normal, é a ausência de rotações. Então, não ter giros nos dentes. Esses dentes devem estar todos alinhados dentro de um padrão de alinhamento oclusal, tanto superior quanto inferior. Para que isso aconteça, a gente precisa saber em qual fase que a gente deve corrigir essas giroversões, e isso depende muito do tipo de aparelho que a gente está utilizando. Então, as ausências de rotações, que nada mais é do que a ausência de giroversões dos dentes, é o que foi preconizado por Andrews e que a gente deve seguir ao máximo, porque dependendo do posicionamento do dente, ele pode até influenciar no perímetro do arco. Então, você consegue, muitas vezes, ganhar mais espaço no arco, dependendo do formato do dente, ou perder espaço no arco, dependendo de como você posiciona esses dentes na arcada. Então, por isso, para ter uma estabilidade no final do tratamento, a gente preconiza que eles estejam todos alinhados dentro de um arco parabólico, né? E aí, a gente tem, então, os nossos sistemas convencionais de aparelhos fixos, onde a gente trabalha com brackets que demandam uma ligadura para a gente segurar o fio no fundo da canaleta, que a gente chama de slot. E muitas vezes, quando os dentes estão rotacionados, estão girovertidos, há uma grande dificuldade de manter esse arco no fundo do slot. Afinal de contas, na fase 1 do convencional, a gente faz o alinhamento e nivelamento de todos os dentes, para que depois que todos esses dentes estejam já numa linha e no nível ideal, a gente consiga fazer outras mecânicas mais avançadas, passar para fios de aços, fios mais pesados, e aí sim conseguir fazer mecânicas de deslize, meselizações, distalizações, uso de elásticos, molas, porque esse é um sistema de autoatrito. Então, a gente precisa, na fase 1, deixar todo mundo alinhado e nivelado, porque senão depois não vai conseguir encaixar um fio de aço para mecânicas mais pesadas, mecânicas pós-alinhamento e nivelamento. Para que a gente tenha certeza que esse arco, que é super elástico, que ele aceita deflexões e principalmente que ele tem uma propriedade que é essencial para essa fase, que a gente chama de memória de forma, ou seja, você deflexiona o arco e ele tende a voltar à sua posição original. Para que ele volte à sua posição original e leve esse dente que está fora do alinhamento para um alinhamento ideal parabólico, a gente precisa ter certeza que esse arco vai passar no fundo do slot. E aí, eu preciso, então, amarrar esse arco lá no fundo para dar a tendência de giro ideal desse dente. Para isso, a gente lança a mão dos amarrilhos metálicos. Qual amarrilho? A gente geralmente tem aí 3 calibres de rolo de amarrilho, né? Então, para esse tipo de mecânica, a gente utiliza os amarrilhos individuais 0,20 ou 0,8 polegadas, né? Que são aqueles mais fininhos e com o conformador de amarrilho, que é um alicate especial para fazer esse tipo de dispositivo que facilita muito a nossa pesca do dente, né? Que a gente consiga pescar o dente e amarrar ele com segurança.
Quando você utiliza somente o alastique ou somente a borrachinha colorida, como ela aceita deflexão, ela é uma borracha, então a força do arco para voltar à sua posição original muitas vezes faz com que ele não passe totalmente dentro do slot lá no fundo onde deveria, e aí não leva o dente 100% para a posição como deveria. Então, para ter certeza, para garantir dentes apinhados na fase 1 do convencional, onde a gente usa fios redondos, de baixo calibre, super elásticos, com memória de forma, a gente deve, então, amarrar individualmente esses arcos para ter certeza que eles vão para uma fase de alinhamento, estar todos na mesma parábola, seguindo um ao outro, ok? Então, a gente usa os amarrilhos individuais com calibre 0,20. Já no sistema autoligado, é um pouquinho diferente, porque no sistema convencional, a gente alinha e nivela na fase 1. Já no sistema autoligado, a gente começa as mecânicas de deslize já na fase 1. Então, a gente já usa elástico, a gente já usa mola, faz toda uma correção aí de mordida já nessa fase. E, principalmente, a fase 1 do autoligado, ela é expansionista. Então, é aquela fase onde a gente vai querer ganhar perímetro de arcada, onde a gente deixa o lábio funcionando como uma barreira, como um anteparo, e faz com que toda essa força se dissipe para posterior e lateral. Então, a gente ganha muito perímetro no sentido transverso. O que nos facilita, muitas vezes, um alinhamento, porque se você está ganhando perímetro, você está ganhando milímetros aí para ajudar no seu alinhamento. Então, muitas vezes, pacientes que têm poucos apinhamentos, poucos dentes girados, a gente consegue já resolver na fase 1. Mas não é esse o objetivo dessa fase. O alinhamento no sistema autoligado, geralmente, ele se dá com o aumento do calibre do arco. Então, dentro do protocolo SAPO, a gente geralmente utiliza 3 arcos de copper, 14 por 25 e 18 por 25 de copper, níquel, titânio, e assim a gente faz com que o arco vá preenchendo mais esse slot. E aí, essa expansão que você ganha, muitas vezes você já consegue ir dissipando todo esse apinhamento do seu paciente. Porém, caso isso não seja suficiente, e aí a gente já sabe que isso realmente acontece, né? Utilizando a nossa prescrição, utilizando a prescrição Ortho Intelligence, que é extremamente versátil e que a gente tem um controle bastante grande desses movimentos, e nessa fase a gente consegue sim uma grande expansão com o fio 014, justamente porque ele tem muita folga dentro do slot, né? Nós trabalhamos aí com slots passivos, então quando a gente fecha o clipe, o arco fica solto lá dentro, né? E é esse ficar solto é que faz com que dê liberdade para esse movimento expansionista na região posterior, que a gente também muitas vezes chama de bioadaptação transversal posterior, ou seja, eu estou ganhando perímetro na região posterior, perímetro transverso. E a gente sabe que quanto mais vai aumentando o calibre, mais vai preenchendo o slot. E sendo assim, a gente trabalha hoje com slots 22 por 28 no nosso bracket, né? Então, se você aumenta o calibre, passa de um 14 redondo para um 14 por 25 e para um 18 por 25, quanto maior o calibre, mais vai preencher os slots, mais vai ter o alinhamento. Então, no autoligado, se você quiser aumentar o seu alinhamento, você aumenta o calibre do arco. Como a gente utiliza um sistema de duplo slot, ou seja, a gente tem um slot auxiliar também dentro do nosso bracket, que é esse bracket que a gente utiliza da marca Ideological com a nossa prescrição da Ortho Intelligence, a gente pode otimizar ainda mais essa fase de alinhamento. A gente sabe que no autoligado, a fase 1 é a fase de fazer mecânicas, de usar elásticos de classe, de ganhar espaço transverso. Porém, se você quiser otimizar, se você quiser agilizar o seu alinhamento e nivelamento, caso, por exemplo, essa seja uma queixa principal do seu paciente, ao invés de ter que esperar aumentar o calibre do arco, você pode lançar mão do uso do duplo slot.
ou seja, a gente usa 0,14 de copper níquel no slot principal e o fio 12 de copper níquel titânio no fio auxiliar. E aí ele não tem porta, ele não tem clipe, né? Você vai colocá-lo como linha na agulha mesmo e vai te dar um alinhamento muito mais rápido para o seu tratamento. Então, agiliza essa fase também na fase 1. Por isso que é um bracket tão versátil e tão fantástico que a gente não se cansa aí de usar. A gente usa muito nos nossos consultórios, nos nossos cursos, todos em geral. Já quando a gente fala de alinhadores, a gente muda um pouquinho a maneira como o dente se movimenta, né? Então, quando a gente está com brackets, a gente cola o bracket no dente e você empurra o dente fazendo a força do binário fio-bracket. Quando você está com alinhador, você abraça o dente. E aí você precisa criar espaços para que daí o plástico entre ao redor de todas as faces do dente e aí sim empurre os dentes. A gente utiliza também os attachments, que são esses dispositivos de resina que são programados e colados nos dentes, né? E também otimizam esse tipo de mecânica. Porém, os alinhadores, então a gente precisa sempre pensar que para alinhar a gente precisa muitas vezes criar o espaço, porque senão o plástico não consegue alcançar todas as faces do dente. Caso isso não seja possível, a gente pode lançar mão de outras mecânicas que também utilizamos nos aparelhos fixos, como, por exemplo, os binários de força. Então, com os alinhadores, é bastante comum que a gente faça binários de forças. O que são binários? São forças contrárias para o mesmo dente, onde você precisa ter apoio para movimentar esse dente. Então, por exemplo, casos que são muito comuns de giros de pré-molares, a gente apoia em caninos e molares, que são dentes muito mais volumosos, que têm uma anatomia muito maior e que conseguem suportar essa carga. E, lógico, utilizando como ancoragem os attachments e toda a cobertura do plástico, né, do polímero, do alinhador, como ancoragem também. Muitas vezes não é somente nos alinhadores que a gente utiliza, né? Nos aparelhos fixos também, grandes rotações, grandes giros, a gente pode sim lançar mão dos binários com o uso de brackets também, né? E esses binários de força, a gente sempre tem que pensar que para você apoiar uma força de elástico e rotacionar esse dente, você precisa ter um apoio. Se esse apoio não for em outro dente ou outra unidade dentária, que muitas vezes tem como consequência a rotação também daquele dente de apoio, você pode, então, lançar mão da ancoragem esquelética, que é a nossa ancoragem máxima, que hoje em dia a gente utiliza muito, tanto com alinhadores quanto com aparelhos fixos. Então, você pode tranquilamente fazer um binário de força apoiado em mini implante. E qual é a vantagem disso? É que toda a força de reação do movimento vai ser anulada na ancoragem esquelética. E aí você só vai ter a ação da força, ou seja, só vai acontecer aquilo que você quer, o movimento que você programou, sem se preocupar com as outras unidades dentárias de apoio, sem ter que ter uma ancoragem de apoio nos outros dentes. Então, é fantástico a ancoragem esquelética, a gente utiliza muito e hoje em dia ela ficou cada vez mais acessível para todos os nossos alunos, todos os ortodontistas, então não tem por que você não utilizar também os dispositivos de ancoragem, né, que a gente, na grande maioria, utiliza os mini implantes, que eles podem ser mini implantes entre raízes, como a gente está vendo aqui nesse caso, e aí nesse caso a gente elege os mini implantes de titânio, ou também os extra-alveolares com os mini implantes de aço. Então, um casinho de alinhadores, onde eu precisava fazer a rotação de um pré-molar, que é bastante comum, porém o alinhador não conseguiu alcançar o que foi planejado na mecânica. E isso é bastante comum, porque planejamento digital aceita tudo, né? Então a gente precisa saber o quanto de magnitude de força aquele alinhador consegue fazer sozinho. E caso ele não alcance
essa mecânica programada, você precisa de um apoio, de uma ancoragem adicional para ter aquela resposta na mecânica, senão até os alinhadores subsequentes não vão encaixar mais, né? Então é muito comum a gente lançar mão das ancoragens esqueléticas para fazer o apoio de giros, para resolver giroversões em alinhadores, e aí foi o que foi feito então para esse paciente, para conseguir um melhor giro e conseguir continuar a sua mecânica de alinhamento e subsequentes alinhadores que foram planejados. Com relação a algumas diquinhas extras, existem alguns dispositivos que a gente também pode lançar mão, como por exemplo os rotators, né? Então os rotators são dispositivos que você compra pronto na Dental, que você pode apoiar e eles vão funcionar no aparelho fixo como se fosse um attachment programado num alinhador. Então eles ajudam a empurrar esses dentes para o sentido contrário. Então ele faz um volume maior e acaba rotacionando esse dente. Por exemplo, se você tem um dente rotacionado para mesial, você apoia esse rotator na mesial, ele vai fazer uma força maior para que esse dente seja empurrado mais para essa direção e acabe girando esse dente. Você consegue resolver muitas vezes várias giroversões com aparelhos fixos, não só os convencionais, mas os autoligados também. E lógico, né, aos fãs, os riqueteiros de plantão, né, nós temos a dobra em Z, que no caso das dobras em Z horizontais, dobras que a gente consegue fazer também o giro desses dentes. Então, são dobras que você pode fazer lá no final do tratamento para não ter que voltar tantos arcos, ou você já pode fazer no início do tratamento e recolar a peça e seguir o tratamento com arco reto subsequente que você vai fazer aí na sua mecânica, né? E aí, então, essa dobra em Z, ela é direcionada para o sentido oposto, onde você quer levar o dente, né? Muitas vezes a gente faz em calibres retangulares, outras a gente pode fazer em calibres redondos. O que depende muito também da sua habilidade manual, até porque grandes movimentações você não vai conseguir fazer, às vezes, numa dobra só, você vai ter que ir aumentando a potência dessa dobra. Então, quando é casos de refinamento e finalizações, a gente preconiza utilizar, então, já nesse arco lá mais avançado, para você não ter que voltar muitas casas no seu tratamento, né? Então, você faz uma dobrinha Z, ela tem por objetivo rotacionar o dente em primeira ordem, né? Apenas ajudar nessa correção do giro que não foi conseguido lá na fase inicial, muitas vezes, né? Na fase 1 de um convencional, por exemplo. E aí você lança a mão da dobra em Z horizontal, levando esse dente para uma melhor posição. E você? Qual é a mecânica que você mais gosta de utilizar para dar o fim nessas giroversões? Comenta aqui e continua seguindo a gente para mais dicas clínicas aqui da Pensiorto. Até lá!